Olá pessoal, meu nome é Andreia Lopes, eu sou advogada, na verdade meu nome inteiro é Andreia Lopes de Oliveira Ferreira, eu sou advogada, minha OAB é 139460, é daqui de São Paulo, embora eu advogue no Brasil todo. Eu sou formada pela PUC de São Paulo e eu resolvi gravar uma série de vídeos para falar com vocês a respeito das cirurgias plásticas reparadoras que devem ser cobertas pelos planos de saúde como complementação do tratamento de obesidade. Muita gente não sabe que tem o direito a essas cirurgias, a cobertura dessas cirurgias pelo plano de saúde, e eu resolvi, vou contar para vocês também mais um pouco daqui a pouco, passar essas informações, trocar essas informações com vocês, justamente para esclarecimento e para que vocês tenham ciência dos direitos que possuem e possam exercê-los assim como eu exerci. Eu também não sabia disso, sempre achei que cirurgia plástica era estética. Já fiz, inclusive, pagando do meu bolso e por ter emagrecido bastante. Então vai, né? Se vocês quiserem saber mais sobre a minha experiência profissional, eu posso gravar um vídeo específico. Mas eu vou aproveitar que eu peguei embalo agora e falar a respeito da minha experiência, né? Com relação aos tratamentos para obesidade e emagrecimento e as plásticas, né? As cirurgias plásticas reparadoras. Resumindo, eu nunca fui uma pessoa gorda de verdade. Eu sempre tive efeito sanfona. Acho que como toda mulher brasileira, eu sempre me preocupei com o meu peso. Então, assim, a partir dos 16 anos, acho que aos 15, eu comecei a ter essa preocupação com o peso e tudo mais. A partir dos 18, eu comecei já a tomar remédio para emagrecer, fazer dieta, eu não chupava uma bala porque que não fosse com, assim, tic-tac que tinha 3 calorias. Sempre muito preocupada com o peso, como toda mulher brasileira, né, gente? A gente não é que a gente esteja mal, a gente pode estar muito bem, muito saudável, mas faz questão de emagrecer por causa dos padrões e tudo mais. Bom, nessa época eu não tinha efeito sanfona, muito menos obesidade. Eu só me preocupava muito com o meu peso por ser mulher. Eu comecei a fazer as minhas dietas nessa época, a tomar remédios. Era a época do Hipofagin, nem lembro os nomes, mas Hipofagin eu não esqueço. Eram inibidores de apetite muito fortes e que causavam muito mal às pessoas, inclusive causaram a mim. Porque tudo que você emagrece, normalmente, tomando remédio desses inibidores de apetite, você recupera assim que você para. E essa foi a minha trajetória, até que eu casei, tive a minha filha, engordei adoidado na gravidez da minha filha, mais de 30 quilos, fiquei feliz, comi à vontade, porque eu nunca tinha sido obesa, sempre cuidava do peso, mas na gestação eu falei, não preciso, né, cuidar do peso na gestação, toda grávida engorda. Aí engordei mais de 30 quilos, eu tive a minha filha, 3 meses depois que eu tive minha filha, eu fui comprar roupinha pra ela, porque as de recém-nascida não cabiam mais. E me perguntaram pra quando era o meu bebê. Bom, comecei aí a tomar remédio de novo, e aí com muita seriedade, acompanhada por endócrino, porque lá, quando eu tinha 18 anos, a gente não precisava de receita pra comprar remédio. Não era tarja preta, nem lembro se era, mas as farmácias vendiam pra gente. Daí, nessa altura, não mais. Aí eu fui fazer acompanhamento com um endocrinologista. Ele me receitou de novo inibidores de apetite, ótimo, emagreci, fiz tratamento estético, recuperei meu corpinho de solteira, fiquei super bem, até que eu engravidei do meu segundo filho. Daí eu já fiquei mais esperta, não comia tudo que eu tinha vontade, pensava, não, eu não posso mais engordar tanto, né, porque dá muito trabalho emagrecer depois. Aí, na gravidez do meu segundo filho, eu fiquei acompanhando meu peso, não deixava passar muito de 80 quilos. Eu tenho 1,71 m e eu sempre tive 60 e pouquinho. Exceto nessas escorregadas aí que eu dei na vida, né? E que a vida me trouxe também, como vocês vão ver mais pra frente. Enfim, tive meu segundo filho, mantive meu peso, logo emagreci, porque aí eu não abusei. E fui vivendo a minha vida, assim, minha filha mais velha tem 20 anos, vai fazer agora em agosto. O meu pequenininho, que tem 1,90 m, vai fazer 17 também agora em agosto.
E eu fui seguindo até que depois da minha separação, da morte do meu pai, eu perdi meu irmão, eu me divorciei 2 vezes, assim, enfrentei algumas barras na vida, como todos, né, gente? Cada um tem a sua cruz, a sua história. E enfrentei essas barras todas e acabei desenvolvendo uma depressão. Não era mais tristeza ou luto, eu fiquei deprimida mesmo. Fazendo um tratamento para depressão, eu engordei em 15 dias com um remédio que o psiquiatra me deu. Eu engordei em 15 dias 15 quilos. Aquilo acabou comigo. Rapidinho eu passei para 20 quilos acima do meu peso. Lutei, consegui emagrecer. Depois eu tive um outro episódio que eu não sei porquê, eu engordei também de novo. Comecei a fazer exercício físico, fiz acompanhamento com nutricionista, até porque foi quando eu quis fazer minha primeira plástica, que eu já tinha tido 2 filhos, então eu queria fazer abdômen e mama. Emagreci tudo de novo, aí já tinha flacidez, eu corria, acabei com meu joelho correndo porque eu tava com excesso de peso. Fiz a dieta com a nutricionista, emagreci tudo, fiz plástica. Deu um tempo, efeito sanfona, né, gente? É efeito sanfona. Deu um tempo, eu engordei de novo. Só que dessa vez eu já tinha passado dos 40. Tinha começado a menopausa. Sim, a minha foi precoce, inclusive, foi logo depois dos 40. E nessa época eu tive muita retenção de líquido, eu enchei muito, eu engordei adoidado, eu não conseguia mais me exercitar, tava com esse problema no joelho. Tem, inclusive, né? Não tem cura, tem tratamento para amenizar as dores. Condromalácia, é o que eu tenho, num joelho deu artrose, no outro é condromalácia grau 4. E eu não consegui mais emagrecer, não consegui. O que eu fiz? Comecei a pensar em balão, comecei a pensar em anel, gástrico, né, essas coisas. E acabei vendo que eu tinha amigas, conhecidas que tinham feito cirurgia bariátrica. Acabei vendo que podia ser uma boa pra mim, já que eu não conseguia mais emagrecer, e que tinha indicação para o meu tipo de problema, inclusive, né, tem indicação de bariátrica para quem tem efeito sanfona. Se você não sabe, fique sabendo, você não precisa fazer bariátrica. Se você pode fazer bariátrica, desculpa, você pode fazer bariátrica mesmo não tendo sido obeso a vida toda. Basta que você tenha tido ou esteja acometido de obesidade, que é uma doença, e que você tenha feito tratamentos por 2 anos para emagrecer. Não, como eu não fiz por 2 anos, eu fiz pela vida toda, desde os 16, 18, né? Com 18 eu comecei com remédio. Tanto que no meu convênio teve perícia para eu fazer a bariátrica e a médica me perguntou há quanto tempo eu tinha esse problema e o que eu tinha usado. E aí eu falei do tal do Hipofagin, que é uma coisa muito antiga, as pessoas não usam mais esse tipo de remédio, né? Se dá remédio para ansiedade, eu nem sei se os moderadores de apetite estão liberados, mas graças a Deus eu não sofro mais desse mal, né? Que é a obesidade e o tal do efeito sanfona. Então, eu não conseguindo mais emagrecer, depois, quando entrei no climatério, acabei vendo que a solução para o meu problema e a solução para os problemas de saúde que eu vinha apresentando, porque na época eu comecei a ter, além dos problemas nos joelhos, comecei a ter pressão alta, que eu fui ver quando eu fui fazer os exames para plástica, acho que não. Acho que quando eu fui fazer os exames para bariátrica é que eu descobri que eu tinha hipertensão. Eu nunca tinha tido. Obesidade é uma doença bem difícil mesmo. Eu estava cometida de hipertensão, comecei a tomar medicação para pressão alta. Tinha apneia, salvo engano. Eu sou uma pessoa que tem muita rinite, sinusite, bronquite. Sou muito alérgica, mas a respiração fica muito dificultada durante o sono quando você tem obesidade. E eu não lembro mais, mas eu tinha algumas comorbidades, que são as doenças que são causadas pela obesidade e acabam te dando direito a fazer cirurgia quando você não é excessivamente obeso, né? Você não tem um IMC acima de 40. Você tá gordo, tá obeso, mas se você não tem aquela obesidade que as pessoas param
pra te olhar na rua e falam como pode ser tão gordo. Mas você tem obesidade sim, e você tem doenças que são causadas por esse excesso de peso. Bom, me submeti à bariátrica em junho de 2016, então acabei de fazer 3 anos de bariátrica. Emagreci tudo que eu precisava, tô ótima, tô feliz, tô com o peso que eu tinha quando eu tinha 18 anos, que era uma época que eu me achava gorda, mas eu sabia que eu não tava, na verdade, né? Eu tô super bem, perdi praticamente todas as minhas roupas, porque a minha vida adulta foi usando, eu tenho 1,71 m de novo, foi usando manequim 44, 42, e agora eu tô cabendo 38, né? Que era o que eu usava mesmo na minha época de faculdade, na minha época de jovenzinha. Enfim, na época em que eu fiz bariátrica, eu já atuava há muito tempo, há 20 anos, com processo civil, direito do consumidor, tive ações contra planos de saúde, mas não tinha uma atuação tão forte nessa área. Por quê? Porque me contaram, nessa época, que quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem direito, depois que você estabiliza o peso, depois de emagrecer, tudo que você tem que emagrecer, e seu peso está estável, que acontece depois do 1º ano e antes do 2º, normalmente, você tem direito a cirurgias plásticas, que são chamadas cirurgias plásticas reparadoras. Bom, me apresentei um pouco, não é? Contei um pouco da minha vida. No próximo vídeo eu vou falar sobre especificamente essas cirurgias plásticas reparadoras que o plano de saúde tem que cobrir como medida de complementação do tratamento da obesidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Adoraria se vocês continuassem me acompanhando. Eu vou fazer esses vídeos, eu vou trabalhar com vocês e orientar vocês, troca de experiência. É tudo de bom, não vou passar as minhas informações, vocês podem fazer com o advogado que vocês quiserem, se vocês precisarem, claro. Quem precisar de mim pode contar comigo também. O que eu quero é que o maior número de pessoas tenha ciência desses direitos, de todos os direitos, se possível, né? Mas o que eu vou falar especificamente agora é esse direito. E eu vou me despedir por aqui, depois a gente continua, e aí eu vou falar dos requisitos, do que você precisa ter feito, do que você precisa fazer para ter direito à cobertura do plano de saúde para suas plásticas. Isso aí. Bom, gente, até mais. Tchau, tchau.